saber o que a gente falou aqui, se tiver alguma dúvida de onde a gente tirou as coisas, tá? Bom, e eu vou mandar o link para vocês também, óbvio, todos. Tá? Bom, então, assim, a primeira parte, como eu já havia mencionado, vocês já viram comigo ano passado. Por que a gente faz planejamento estratégico? Planejamento estratégico é uma garantia de que alguma coisa vai dar certo? Não. Mas se a gente não tiver plano nenhum, com certeza vamos depender muito da sorte. Depender da sorte nos dias de hoje está complicado. Então, a gente tem que traçar um rumo lá para frente e tentar chegar lá. É o que vocês estão fazendo na vida de vocês em termos de vestibular, em termos de faculdade, ou Enem, né, ou viagem para o exterior, ou o que for. Tá? Então, por isso a importância. Em termos de empresa, ela vai te dar uma noção em termos de curto, médio e longo prazo. Em termos de vida pessoal, não é diferente. Dá uma intenção do que você quer para curto, médio e longo prazo. Eu, por exemplo, tenho meus projetos de vida. Como eu sei que eu vou trabalhar mais de 18 anos, eu vou me aposentar só até 85, casei de novo, tenho filhos pequenos, tenho que trabalhar até morrer, porque senão o salário cai. Tá, como é que eu quero viver esses próximos 18 anos? Eu já tenho meus projetos, né? E eu tenho projetos para este ano, eu tenho projetos para o ano que vem e eu tenho projetos para daqui a 10 anos. Espero concretizá-los todos. Para isso eu preciso estar vivo, né? Porque os planos estão bem traçadinhos e até hoje eu consegui. Outra vantagem do planejamento estratégico é que quando você trabalha numa empresa ou quando você está em família, você consegue enxergar um horizonte para onde você quer chegar, porque todo mundo comprou a mesma ideia. Então, se a família decidiu que o nosso sonho é mudar para Portugal, porque no Brasil não dá mais para viver, é preciso que todo mundo se esforce em conjunto para a gente construir a grana para aquilo, para ir atrás da documentação daquilo, para se desligar, não vou dizer definitivamente, mas se desligar dos muitos elos que a gente tem aqui, com amizades e tal. Já pensou a Raquel indo para Portugal e deixando o outro choroso aqui? Tudo isso a gente tem que se preparar, né? Claro que ela ia meter o cara na mala, que a gente já sabe disso, mas o pai e a mãe não precisam saber. Outra coisa extremamente importante é que quanto mais a gente planeja, mais a gente se antecipa a possibilidade de que alguma daquelas coisas que a gente esteja planejando possa não vir a dar certo. Para um bocadinho. Se eu for para tal lugar da cidade para fazer academia, hoje o tempo está nublado. Olha, posso correr o risco de não conseguir voltar, porque aquela região, quando chove, costuma inundar. Então, a mesma coisa acontece em termos de mercado. Será que vale a pena eu gastar demais grana num determinado produto que, de repente, vai vender muito por um pequeno período e depois não vai vender mais? Vou ficar com minha grana em pesquisa e inovação encalhado. E assim por diante, como tudo na vida, tá? Então, o planejamento estratégico tenta fazer da forma mais simples possível a criação de missão, visão, que vocês viram comigo ano passado, valores, nós até construímos para os projetos de vocês, né? Os objetivos, estratégias, metas e ações. E eu vou falar nisso tudo muito breve, para a gente não perder tempo. E aí eu quero chegar até o final do segundo encontro, com vocês entendendo como pensar diferente, principalmente a parte de agronegócio, que é uma coisa que vocês não têm experiência. Por acaso, é algo que eu venho estudando há mais de ano, porque eu já havia comentado com vocês que a única coisa que dá certo nesse país é agronegócio. E que qualquer profissão de vocês, que vocês venham a escolher, pode ser ligada ao agronegócio sem necessariamente ter que morar no interior. Por exemplo, eu posso gostar de desenvolver software ligado à agricultura morando em Paris. Não tem problema nenhum. Eu posso querer pensar em automação de um processo numa fazenda morando em Porto Alegre. Eu não preciso morar no meio rural. Eu preciso fazer uma visita de vez em quando para conhecer o problema, ver como é que está funcionando e voltar, né? Então, o agronegócio é tão amplo e tem tanto dinheiro rolando, e a única coisa que deu certo nesse país, que eu resolvi começar a estudar porque eu sabia que ia ter exemplos para poder dar para os muitos cursos que eu dou aula, principalmente logística e automação, que, na minha opinião, se os alunos ali pensarem em agronegócio, eles vão se dar muito bem. Outro benefício do planejamento estratégico, que eu já havia comentado, que é uma direção única, mas é que para um planejamento estratégico dar certo, eu preciso delegar autoridade para as pessoas. Eu sozinho, por mais brilhante que eu seja, por melhor formação que eu tenha, por mais leitura que eu tenha, eu não consigo fazer o planejamento estratégico. E o problema é um só. Quando a gente se apaixona muito por um determinado assunto ou por alguém, a gente fica cego. E aí essa paixão impede que a gente veja as falhas. E quando a gente vê as falhas, não é que a gente não queira ficar com aquela pessoa ou colocar aquele negócio para frente, mas a gente começa a promover mudanças
naquele comportamento que a gente não gosta daquela pessoa, ou tentar entender por que ela se comporta daquele jeito. E no caso de uma empresa, como fazer para que as pequenas falhas no meu sonho de ter uma empresa não possam me levar para a falência, para o naufrágio. Então, é sempre importante que a gente tenha mais gente e mais gente tomando decisão, porque essas pessoas estão direto ligados lá à linha de frente. Bom, para isso, obviamente, eu preciso ter, no caso das empresas, o envolvimento da alta direção. Isso é o que mais acontece nas empresas. A alta direção faz planejamento estratégico muito mais porque é moda, mas menos do que realmente porque acredita que aquilo vale a pena, o que é um erro. E o segundo grande problema do planejamento estratégico, isso eu presenciei nesses 10 anos trabalhando no hospital, é de que eles não envolvem quem está na linha de frente. Eles só, é assim que nós decidimos, faz. E não explica para as pessoas por que fazer e nem como fazer. E aí as pessoas, durante 2 ou 3 dias, vão te obedecer. Depois que elas dizem, olhou para o lado, para de fazer. E aí o planejamento estratégico não dá certo, a empresa não cresce e algum concorrente mais inteligente vai em frente. Tranquilos até aí? Joia. Vamos tentar acelerar um bocadinho. Bom, basicamente, um planejamento estratégico deve ter algo consistente, e aí a gente aprendeu isso bastante no ano passado, entre missão, visão, valores e os objetivos. Quer dizer, eu sou alguma coisa hoje, minha missão é a forma como eu quero ser enxergado pelo mercado, a razão da minha existência, minha missão, e aonde eu quero chegar daqui a 5 anos, minha visão. E para sair da missão para chegar na missão, na visão, para sair da missão para chegar na visão, o que eu preciso fazer? No caso de vocês que vão enfrentar um Enem, um vestibular, para uma determinada faculdade, um determinado curso de uma determinada universidade, o que é que eu preciso fazer para conseguir atingir uma pontuação superior à dos meus concorrentes e que eu consiga ficar além do ponto de corte? E eu não estou dizendo assim, eu quero passar em primeiro, eu quero passar entre os 80, tem 80 vagas, eu quero passar entre os 80. Qual foi o último ponto de corte? Foi tal? Eu tenho que estudar o suficiente para ficar acima desse ponto de corte. O que eu preciso fazer? Cara, poxa, a pandemia ferrou com a gente. Nós vamos ter que estudar um pouco mais no final de semana, eu vou ter que aumentar minha carga horária, eu não sou bom em português, eu vou ter que arranjar um outro parceiro que seja bom em português para sentar junto e aprender, porque com o professor eu não consigo entender, ou então eu vou para um tutorial da internet, ver se eu acho algum professor que me explique de um jeito que eu consiga entender, e assim por diante. São as estratégias para a gente chegar onde a gente quer, lá na frente, tá? E claro, para isso tudo a gente precisa ser flexível. Por quê? Porque não tem como a gente planejar alguma coisa achando que todos os meus concorrentes e todos os obstáculos vão se comportar da forma que eu amaria que eles se comportassem. Pode sempre ter algum sacana que vai tentar me puxar o tapete, pode ser que em algum momento da minha vida, vamos pegar aqui a pandemia, um monte de gente tinha um monte de sonho em fevereiro, e aí de repente veio a pandemia e muita gente perdeu o emprego. E aí esse tirar o emprego significa que algumas pessoas que estavam estudando tiveram que parar de estudar para poder tentar arranjar um bico mesmo, para poder trazer dinheiro, para botar comida, arroz e feijão na casa. Isso não estava planejado. Então eu tenho que ter flexibilidade para poder me adaptar a tudo que acontece, né? Aqui em casa, por exemplo, a sala virou uma central de computadores. Eu tenho 2, cada um com um computador e eu estou no terceiro, mas os 2 estão tendo aula agora nesse momento. Eu vim para a cozinha, porque não dá. Vocês não iam me ouvir e eu não ia conseguir me concentrar. Mas antes disso, eu tive que fazer uma outra coisa. Eu tive que mudar a internet aqui de casa, botar uma mais potente, porque é um monte de gente dividida. Quer dizer, tu tem uma série de circunstâncias que te obrigam a flexibilizar. Mas isso custou mais caro. Então eu tive que cortar alguma coisa para o orçamento dar certo. Entende? Flexibilidade. Então, o que a gente vai tentar ver nessa apresentação toda é isso, né? Missão, visão, valores, análise do ambiente interno e externo. Nós também vimos isso no ano passado e eu adaptei isso aqui para a nossa realidade em termos de agronegócio. Elaboração de estratégias, que eu fiz muito vinculado ao agronegócio, e finalmente análise SWOT. Então, vocês vão ver um pouco mais do mesmo, só que eu não sei se eu cheguei a passar isso para você, Lara, na sua turma naquela época. Da parte de... Acho que não, porque eu não dei o projeto 3 para vocês. Eu dei o projeto 3 só para a turma. Isso, é isso. Para eles eu dei gestão de pessoas. Foi quando a gente se conheceu. Bom, primeira pergunta que a gente tem que se fazer. Ok, qual é o negócio da minha empresa? O que eu faço para existir? Eu vendo o quê
Qual produto ou serviço? Para quem eu quero vender? Essas perguntas eu tenho que fazer já. Porque cara, pô, tô precisando juntar uma graninha para poder, nas férias, passear. Vou fazer brigadeiro. Ah, legal. Todo mundo sabe fazer brigadeiro. Ah, não, mas o meu brigadeiro tem tal e tal característica e é gostoso e tem um segredinho que eu não conto para ninguém. Pô, legal, então tem um diferencial. Para quem que tu vai vender? Como para quem que eu vou vender? Porque agora você não consegue mais levar para a escola para vender para os colegas. Ah, é verdade. Ah, então eu vou levar lá para o meu pessoal do futebol. Putz, mas não tem mais futebol. E aí eu começo a ter um problema. Eu criei um produto que eu não tenho como desovar esse produto, certo? Eu estou com uma... Vocês, não sei se já viram, mas a gente está fazendo um negócio chamado IFRS Reage. A gente está tentando ajudar empresas, pequenos empreendedores e autônomos e pequenas cooperativas a sair do buraco. E um dos negócios que entrou hoje é de uma pessoa que vende açaí, que ela gostaria de vender 20 copos de açaí por dia. Ela vende 5 por semana. Qual é o problema dela? Não tem como ter ponto físico. Primeiro, porque as pessoas não vão mais a um ponto físico para comer açaí, né? Segundo, porque isso custa dinheiro, ela não tem esse capital. Mas e aí? Como fazer para que esse açaí se torne atrativo? Ela sabe fazer um açaí diferente, com coberturas diferentes? Ela tem uma ótima ideia, mas não tem como desovar. E é nisso que nós vamos ajudá-la. E é isso que ela não pensou quando abriu o negócio dela. Eu sei fazer algo diferente, mas como é que eu vou fazer para o meu cliente acessar o meu produto? Aliás, pior, e vocês são de testemunhas do que eu vou falar agora, o Instituto Federal do Rio Grande do Sul tem alguns cursos que tem vaga sobrando, de superior, inclusive. E qual é a razão? Ninguém sabe que a gente existe. Aquilo lá parece um presídio. Nosso layout lá externo é um troço apagado. O ônibus que passa ali na frente jura que ali é um presídio, porque tem cachorro, tem guarda, aquele tipo de muro diferente, ninguém entra, ninguém sai. É esquisito. E a gente não pode fazer propaganda, porque nós somos uma empresa federal. Putz, e aí agora? A gente tem que dar um jeito de se fazer conhecer. E o FS Reage é uma dessas formas, para poder atrair mais alunos. Por que é fácil de entrar nos nossos cursos superiores? Porque a concorrência é pequena. Mas por que a concorrência é pequena? Porque as pessoas não sabem que a gente existe, cara. Eu recebi alunos do Unilassalle o ano passado que faziam tecnólogo em logística pagando, porque não sabiam que podia fazer de graça na gente. E aí a gente foi lá, recebeu os alunos, fez reconhecimento das disciplinas que eles cursaram lá, e eles vieram para lá para cursar com a gente de graça. E eu garanto a vocês que muito superior ao da La Salle, que me perdoe La Salle, mas eu sei que o nosso é superior. Mas culpa do aluno que não sabe? Não, pode. Nem eu sabia que existia Instituto Federal antes de fazer concurso. Uma vez, senhor, eu ouvi uma frase assim: todo mundo conhece alguém que estuda no Instituto Federal, mas não sabe onde fica e nem sabe o que faz, só sabe que tem. Nem isso, Por causa cara. que a maior... Nem isso. Você é um otimista. A maioria, toda vez que me perguntam onde eu trabalho, Instituto Federal. Hein? Aí ficam me olhando assim. Cara, aqui, ó, eu fui dar uma palestra em Feliz. Feliz é o cocô do cavalo do bandido, uma cidadezinha desse tamaninho. Putz, pior que isso aqui vai acabar indo parar em Feliz, eles vão me matar. Bom, paciência, agora já foi. E aí eu não conseguia chegar no campus, porque ninguém sabia onde ficava, porque ninguém sabia o que era o Instituto Federal. Aí eu já estava querendo desistir, depois de perguntar um monte, não aparecia no Waze, e aí eu parei no posto de gasolina para abastecer, e falei, cara, assim, eu estou tentando chegar no Instituto Federal, olha, eu nunca ouvi falar nisso não, mas tem uma escola técnica, serve essa, me manda para lá. Eles conhecem como escola técnica, o Instituto Federal não conhecia. Bom, outra coisa extremamente importante, o que eu vou vender? Eu vou vender só comida? Por exemplo, no caso da Nike, ele não vende tênis, ela não vende roupa, ela vende atitude. Tanto que o símbolo dela, o slogan dela é Just Do It. Quer dizer, experimente as emoções novas. Faz alguma coisa diferente. A Avon não vende cosmético, ela vende a sensação de você ficar mais bela. E assim por diante, tá? Eu tenho que tentar colocar no meu negócio uma imagem que não restringe aquilo, como é o caso, por exemplo, de chocolate. Chocolate não é Páscoa. Chocolate é presente no dia da secretária, é presente no dia dos namorados, é presente no dia das mães, é presente no Natal. Tudo depende de como eu construo aquele conceito, tá? Bom, aí vamos então para o início. O que vocês precisam fazer? E aí, desculpe eu estar arrochando vocês nos prazos, mas não tem outra alternativa.
Até segunda, dia 12, a gente tem que bolar visão, missão e valores. Isso não vai ser tão difícil, pelo menos para 4 de vocês, é 5, porque a Mari também sabe, a Lara não, porque vocês já tiveram a experiência de construir comigo. Ah, mas Sérgio, se nesse feriado a gente precisar falar com você, você atende a gente? Claro que sim, sem problema. Eu estou à disposição de vocês 24 horas por dia. E aí vocês... por que eu não vou ajudá-los a construir, neste momento, já dar ideia como eu dei no ano passado? Porque a nossa ideia é de que vocês aprendam a construir isso. E aí depois a gente vai e lapida. Tá? Mas o inicial tem que ser parte de vocês. Então, missão, visão e valores, que é o que queremos. Vamos lá. Vamos em frente para a gente poder ganhar chão aqui. Opa, volta. Aí. Missão. O que tem que ter na missão? Ela tem que ter uma demonstração daquilo que a empresa é. Como ela é reconhecida no mercado. Ela tem que ser pequena para que até o teu funcionário possa lembrar dela, ainda que não decorado. Que ele saiba a essência daquilo. Exemplo do Instituto Federal. O Instituto Federal, eu já comentava com vocês, tem uma das piores frases de missão que eu já vi na minha vida. Aquilo não foi feito por administrador, e se foi um cara que foi para a faculdade e nunca foi trabalhar numa empresa na vida. Só fez mestrado, doutorado, e aí virou professor e fez aquela desgraça que está lá. Tchê, não tem como decorar aquele troço. Você leu a primeira frase, quando vai para a segunda, tu já não lembra o que está na primeira. Quando chegou na terceira, tu já não lembra o que está lá. Ninguém veste aquela camisa, porque ninguém sabe o que está lá. Então, assim, ó, de uma forma muito chula, muito humilde, a minha ideia se eu fosse um dono de uma faculdade ou de uma instituição de ensino, plantando conhecimento e colhendo cidadãos éticos e profissionais ou responsáveis, entende? Ou seja, o que nós fazemos aqui é cultivar conhecimento, ele vai amadurecendo à medida que vai crescendo e dando frutos, e no final, o que você tem são cidadãos que estão prontos para o mercado. E a ética é muito importante, porque se você não tiver um profissional ético no mercado, você está queimado no mercado. Então, vamos lá, cultivando conhecimento, ou plantando conhecimento e colhendo cidadãos éticos e, meu Deus, eu acabei de falar agora, éticos e competentes. Pronto. Precisa mais do que isso? Essa é a razão de ser do meu negócio. E é isso que vocês têm que pensar em termos de empresa. Algo que qualquer um, a qualquer tempo, possa traduzir isso. Tá, Sérgio, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que se alguém perguntar a faxineira lá da tua escola, ela saiba qual é o negócio da empresa. Ela não vai dizer aqui só é uma escola. Ah, não, aqui é uma escola que a gente está preocupado que o aluno saia um ser humano diferente. Pronto, ela já respondeu. Que ele saia melhor do que quando entrou. Pronto, já respondeu. Não precisa usar as palavras ipsis literis. Agora, quando você faz uma missão com 4, 5 linhas, como é a maioria das empresas, cara, ninguém nem se dá o trabalho de ler aquele troço. É muita coisa. Ah, mas está colado em tudo quanto é muro. Não te preocupa. Quanto mais letra tiver naquele muro, menos as pessoas vão ler. Elas veem as figurinhas, mas não veem as letras, tá? E ela te orienta no teu dia a dia para a forma como você deve agir com os teus funcionários e com os teus clientes. E o que é a tal da visão? As pessoas confundem muito missão e visão. Lembre-se, visão é o que alcança ao longe. Se alcança ao longe, é futuro. É aonde eu quero chegar. Qual é a minha referência? No caso de vocês, eu tive um aluno, que eu não vou dizer quem foi, que no seu planejamento estratégico pessoal disse que ele queria ser um lutador de MMA. E aí, tá, quem eu quero ser? Eu quero ser Vitor Belfort. Eu quero ser... Como é que é aquele outro? Minotauro. Eu quero ser um Minotauro. Ou seja, daqui a 5 anos, eu quero estar no mesmo nível de qualidade que aqueles caras. Ganha dos prêmios que eles têm, o respeito que eles têm dos competidores, porque eles têm respeito dos competidores. A gente vê a forma como os outros os tratam, e eles foram construindo isso ao longo de um tempo. E é esse norte que eu quero. Vocês, no dia a dia de vocês, muito provavelmente vocês tiveram contato com alguém, primo, tio ou tia, pai de amigo, mãe de amigo, que disseram, puxa, que pessoa legal, olha que ser humano maravilhoso, olha quantas vezes ela ajuda os outros sem ninguém pedir nada, ela vai lá e faz alguma coisa, ou ele faz alguma coisa. Puxa,
quando eu puder, eu vou querer ser igual. É isso, é aonde eu quero chegar. Eu tenho que ter um benchmarking, eu tenho que ter uma fonte de inspiração que me diga, é lá. E aí, entre o que eu sou hoje e aonde eu quero chegar, é que vem o restante do nosso trabalho, que vem daqui para frente, que são as nossas objetivos, metas e estratégias. Tranquilos? Difícil isso? Lara, para você que não tinha conhecimento, você entendeu o que eu falei? Tá, legal. Bom, de novo, qual é a sua razão de ser? Esse é o conceito de missão. E aí vocês vão ter que pensar na missão da nossa empresa lá de cogumelos, tá? Para quem a empresa deve fazer, para que ela faz, como ela faz, são várias pequenas perguntinhas que a gente vai se fazendo. Por exemplo, vamos lá, no caso dos cogumelos, eu vou dar um chute aqui em termos de missão, tá? Outra coisa extremamente importante, que eu até botei no e-mail de vocês hoje de manhã. Vocês têm que ler aqueles documentos sobre a empresa, porque vocês só vão conseguir construir missão e visão se vocês tiverem um pouco da essência da empresa, tá? São pequenos, tá? Um é a demanda que elas têm e o outro é um projeto que a professora Tati fez lá em Bento para ver se ajudava a empresa, mas o projeto não passou, mas ela nos cedeu o projeto, tá? Vamos lá. Fornecendo saúde através de uma agricultura sustentável, por aí vai. Essa poderia ser uma missão, tá? E essa missão pode pensar no bem-estar também dos funcionários? Pode, até seria o ideal, que pudesse pensar tanto na forma de qualidade como os nossos clientes nos veem, mas também como os funcionários devem ser tratados no dia a dia, tá? Não confundir, por favor, com o slogan, né? Pessoas comprometidas produzindo alimentação de qualidade, isso é um slogan. Então, sempre uma missão tem que começar com um verbo no infinitivo, tá? Construir, desenvolver, elaborar e por aí vai, tá? Porque senão a gente cai no resvalo do slogan. Essa eu já havia falado para vocês, para mim é a melhor frase de missão que existe na face da Terra. Parece o slogan, mas não é. Ladies and gentlemen, serving ladies and gentlemen. Damas e cavalheiros servindo damas e cavalheiros. O que o Ritz-Carlton está dizendo? Que os meus funcionários têm que ser tratados como damas e cavalheiros para que eles possam tratar os nossos clientes como damas e cavalheiros. Porque é assim que eu quero que eles sejam tratados. Agora, como é que eu vou querer que o meu funcionário trate os meus clientes dessa maneira se eu não os trato dessa maneira? É que nem um pai, uma mãe, que reclamam que o filho fala palavrão. Ora, você fala palavrão na frente deles? Fala. Ele vai falar, tu és o modelo. Se você parar de falar palavrão, muito provavelmente ele vai parar de falar palavrão. Se você bate nele, ele muito provavelmente vai bater no filho dele e assim por diante. E na vida organizacional é a mesma coisa. A gente tem que dar o exemplo para que os nossos funcionários possam querer executar, porque aquela é a maneira da empresa agir. Visão. Momento do que eu desejo num futuro possível. E aí eu vou dar exemplo para vocês do que tem de missão e visão de uma forma concreta. Aqui são só a parte teórica para vocês entenderem. Por que visão é importante? Porque a visão faz com que todo mundo, quando conhece a frase da missão, possa entender aonde a empresa quer chegar. Se eu não sei aonde a empresa quer chegar, eu não vou me esforçar para que a gente chegue lá. Eu simplesmente vou receber o meu dinheirinho no dia a dia, vou ficar olhando o relógio para ver se chega às 17 horas para poder ir embora, fechou a porta, me desligo daquilo. Quando a gente veste a visão da empresa, o meu dia a dia eu procuro construir para que a empresa chegue lá. Ela me energiza quando eu sei aonde a gente quer chegar. E é o que acontece na nossa vida pessoal. Quando a gente não sabe aonde quer chegar, a gente fica desmotivado. A gente acha que o mundo só é cruel para a gente, que tudo só dá errado para a gente e por aí vai, tá? Não se preocupe, isso acontece com todos, inclusive comigo, em algum momento da vida a gente dá uma desanimada. E aí a gente diz, pô, não vai aparecer ninguém aqui com 6 milhões de dólares para me dar. Eu vou ter que levantar a bunda da cadeira e correr atrás, né?
A não ser aqueles cagões que conseguem ganhar 103 milhões na loteria, na Mega Sena, como desgraçado lá de não sei aonde ganhou. Como é que pode alguém ganhar 103 milhões sozinho? É um cagão, né? Tá louco, tchê. Vamos lá. Características de uma visão. Extremamente importante que ela seja clara. Não pode ser aquelas frases enormes também. Por isso tem que ser clara. E tem que ser desafiadora. Porque se a gente dá assim, eu quero emagrecer 1 quilo nos próximos 6 meses. 1 quilo nos próximos 6 meses não desafia ninguém, né? Para de comer o final de semana que tá tranquilo. Tu vai chegar mole nisso. Então você tem que botar alguma coisa que te dê um grau de dificuldade, mas não pode ser impossível. Eu quero emagrecer 50 quilos em 6 meses. Pô, então faz a bariátrica, ou então bota os esparadrapo na boca, ou então morre, porra. Aí tu emagrece mesmo. Entra em coma. Então, mas, não, 20 quilos em 6 meses, dá. Pô, até porque eu devo emagrecer, se eu fizer puxado, geralmente o primeiro mês dá um impacto maior, eu já consigo emagrecer 5 ou 6 quilos. E o restante eu vou emagrecendo devagarzinho, porque eu quero emagrecer de forma saudável e não engordar de novo no 7º mês. Então tem que ser desafiadora e tem que ser possível, né? E, claro, quando você está numa empresa, os líderes, e quando a gente fala em líder, por favor, não enxerguem aquele camarada com um crachá escrito "eu sou o chefe". Os líderes estão dentro da empresa e são aquelas pessoas que têm mais conhecimento, que você, quando está na dúvida, é para aquela pessoa que você pergunta. É também aquela pessoa, quando tem algum conflito, é a pessoa que resolve os conflitos. Os líderes estão espalhados em todos os lugares. Nas famílias da gente também tem. Por exemplo, nós somos 5 irmãos. A gente tem uma líder dentro da nossa família, que é a minha irmã, que é a segunda irmã. O mais velho é um porra louca. O terceiro é aquele em cima do muro, tudo que fizerem está bem. A quarta é louca de atar e eu sou aquele que caga e anda. Bom, então o que sobrou? A segunda. A segunda é que sempre veio dando a direção a vida inteira e ela é realmente a mais amiga de todos, porque ela é aquela que tentou apaziguar as coisas, né? A visão, de um modo geral, não é muito fácil de se fazer. Eu diria que é mais difícil fazer visão do que fazer missão, porque é uma projeção de onde a gente quer chegar. Como é que facilita isso? Quando a gente olha os concorrentes que estão ao nosso redor e olha, porra, aquele concorrente é show de bola. Vou mirar naquilo. Se ele deu certo até agora, pronto. Aí eu começo a construir uma visão tentando me aproximar daquilo que eu considero um modelo de negócio legal ou um modelo de ser humano legal. Tranquilos? Muito ligeiro? Então tá. O que eu tentei foi não encher vocês com teorias demais, tá? Eu tentei ser o mais prático possível nos slides. Para fazer a visão, eu tenho sempre que construir cenários do que pode acontecer em termos de país. Por exemplo, se eu tenho um negócio, coisas que eu tenho que me preocupar. Quanto vai o dólar? Como é que vai a economia? Se vai ter gente com dinheiro e salário para comprar meu produto? Só para vocês terem uma ideia, uma grande preocupação da economia neste momento é quando acabar a última parcela de R$300 e por enquanto não tem alternativa, essas pessoas vão ficar sem nada, como vai ficar a economia? Uma parte desse dinheiro que foi recebido até agora já se sabe está na poupança. Quem pôde guardou os 600 pila, os 1.200 pila na poupança. Esse dinheiro está lá guardado porque não sabem se vai ter alguma coisa depois. Mas mesmo esse dinheiro, à medida que ele for sendo colocado para o consumo, ele vai acabar. Porque a pessoa precisa comer. Tá, acabou, como é que fica? É o cara que vende abajur, o cara que vende cadeira, o cara que vende um azeite diferenciado vai vender para muito menos gente. O cara que vende um hambúrguer gourmet, que custa R$50, que eu não entendo por que uma porcaria daquela custa R$50, ou os madeiros da vida, você paga o ambiente, não o hambúrguer, né? Esses caras estão preocupados, porque vão vender muito menos. Então, quando você faz a análise de cenário, você tem que olhar todo o teu entorno. Olha, uma coisa que talvez melhore o cenário é que saiu uma pesquisa hoje que o Joe Biden está superior ao Trump. Se ele está superior ao Trump, essas brigas que o Trump provoca com a China e que provocam o rebuliço no mundo vão deixar de existir. Bom, então vamos torcer para o Biden ganhar para acabar com a briga com a China. Por quê? Porque a China, por exemplo, o ano passado representava 38% das compras externas do Brasil. Hoje a China representa 50%. E uma das razões que a gente estava temendo aqui no Brasil é que o Trump exigia que a China parasse de comprar do Brasil e começasse a comprar dos Estados Unidos. Isso ia afetar o nosso negócio? Com certeza, inclusive o agronegócio. Eu vou vender menos soja, menos milho, e menos cogumelo, e menos tudo. Tá? Eu tenho que olhar o horizonte.
Um Ô, exemplo Sor, Oi, fala, querido. Que susto que eu lá levei. no documento que a doutora deu sobre a empresa, era, tipo, explicando tudo mais, fala que o Brasil, tipo, o consumo per capita de cogumelo é 200 gramas por habitante no ano, Aham, né? aham. Então, tipo, e daí ele deu o comparativo de outros países, como Alemanha e China, onde o consumo é de 2 quilos e a China chega a 8 quilos, 10 quilos. Então, tipo, uma visão seria aumentar esse consumo per capita, Isso. tipo, Tá, e querer aí, aumentar esse consumo per capita, e daí, tipo, as missões seriam como a gente vai fazer isso, como a gente vai fazer com que as pessoas tenham vontade de comprar essas coisas? perfeito. Olha só, quando chegar lá na estratégia eu ia falar sobre isso, mas já que tu tocou, vamos lá. Uhum. Olha, Garibaldi é onde está instalada essa empresa. E lá, do lado, Garibaldi é famosa pelos espumantes, tá? O solo de Pelos... Garibaldi é bom por causa dos espumantes. Uhum. Na verdade, o que se produz de muito boa qualidade lá são espumantes. Vinhos bons são das vinícolas de lá, mas produzidos em encruzilhada, não lá. Porque o solo, Uhum. o tipo de solo é adequado para espumantes. Espumantes do sul do Brasil, do Rio Grande do Sul, são de ter orgulho. Os vinhos, mais ou menos, a não ser os de encruzilhada, que são show de bola. Bom, tá, e aí? O que você quer dizer com isso, Sérgio? Ora, não seria o caso de eu começar a criar cozinhas, fazer propaganda de pratos que levam esses cogumelos de várias formas diferentes, dos vários preparos, para as pessoas pararem de ter medo de usar cogumelo, porque muita gente não usa porque não sabe como preparar, certo? Se não sabe como preparar, ele não vai comprar. E aí, puxa, e que tal se eu fizesse pequenas torradinhas com esses cogumelos salteados com azeite e ervas finas em cima de pequenos sanduíches, torradinhas ou croutons, ou como eles chamam lá na Serra, tem um pão mais grossinho, que agora me escapa o nome, não lembro. Ou então, em vez de fazer aquela polenta que a gringalhada lá sempre faz, a gringolândia, como eu sempre digo, sempre faz aquela coisa amarela jogada. Hoje a gente comeu uma polentinha que eu fiz aqui. O que tinha na minha polentinha? Eu tinha bacon cortadinho, salsa cebolinha misturado na massa. Ela fica com outro sabor. Não seria o caso, por exemplo, de mostrar para a gringalhada que é possível comer polentinha com vinho, mas dentro da polentinha ter cogumelos fatiadinhos? Dá um sabor diferenciado. Eu preciso começar a apresentar ou usar estratégias que mostrem que aqueles produtos tradicionais podem levar o meu cogumelo. Com vinho foi a mesma coisa, pessoal. Não se tinha consumo de vinho e ainda se pode crescer muito em termos de consumo de vinho. De 40 anos para cá foi crescendo porque os caras lá de dentro entenderam que era preciso criar o hábito de beber vinho. E entenda, por hábito de beber vinho é qualquer vinho. Ah, você gosta daquele vinho doce que dá dor de cabeça? Beba. Nós queremos que você beba. O que se sabe? É que o camarada começa bebendo aquele vinho açucarado, depois do vinho açucarado ele passa para um tinto suave, depois do tinto suave ele passa para um tinto meio seco, até que ele finalmente chega no tinto seco. Quanto tempo leva? Quase 10 anos. Por quê? Porque ele vai entendendo como as coisas são feitas e que aquele tinto mais seco ou aquele branco de melhor qualidade não dor de cabeça no dia seguinte. E aí eles abriram as visitas às vinícolas para as pessoas entenderem como era produzido e qual é a diferença. Foi um caminho. E aí eles depois investiram maciçamente, é graças a um cidadão que era dono da Cordelier que isso aconteceu, ele já vendeu a Cordelier, o seu Zeno. Esse era um cara que não tinha sequer o primeiro grau. É um gringo que olha para as coisas e diz assim, pô, nesse morro aqui vai dar um negócio tal, e dava. E ele percebeu que a única forma de se vender mais vinho era criando o selo Vale dos Vinhedos. Por que não criar uma rota romântica dos vinhos e cogumelos, onde o sujeito passa nisso tudo? Eu tenho que começar a criar estratégias para que as pessoas conheçam. Outra coisa que eu vou falar lá para vocês nas estratégias, mais adiante, é a importância de trazer escolas, de trazer famílias para visitar, porque você cria vínculo com o produtor, e quando você cria vínculo, você cria um sentimento, e aí você começa a querer comprar aqueles produtos. Fala, Rafa. Ele bota o dedo, parece que vai Ah, botar o dedo na minha cara, é tão engraçado. tipo, que eu tava lendo, Ah, e também o que eu conheço de cogumelo, né, o que é pouco, o que também já é uma barreira, né, que a gente tem que superar isso, é que quando tu pensa em cogumelo, logo tu pensa em ah, champignon aham. de mercado e caro.
Então, tipo, tu nunca pensa como essa produtora, que é uma produtora local, menor e tudo mais, tu nunca pensa nisso. E também tu não sabe os benefícios do cogumelo em si. Lá no documento ele fala que é fonte proteica, até para os vegetarianos e veganos, tem todos os benefícios lá. Só que tu não sabe, tu sempre associa com o cogumelo de mercado embaladinho caríssimo. Então, acho que, tipo, a falta de conhecimento, que nem a gente estava falando, é uma das grandes barreiras do consumo do cogumelo, né? E aqui como é que eu Junto. faço para não gastar muito dinheiro em termos de publicidade? Eu tenho que começar a promover pequenos eventos e jogar nas redes sociais, mostrando que aquilo lá tem outras formas de uso e que cada um tem um uso específico, entende? Hoje está muito mais fácil de você gerar conhecimento, graças às redes sociais, do que antes. Mas você precisa fazer pequenos eventos, tipo o cara cozinhando e bota lá na internet, né? Hoje nós vamos fazer tal coisa. Ensinando uma receita acessível e não aquelas que é tipo com 1 bilhão de aquelas ingredientes. impossíveis que a dona de casa não consegue fazer, não serve, né? Você tem muita gente hoje que gosta de cozinhar em casa. Por que você não vender um kit de insumos já todos separadinhos, com a gramatura certa, refeição para 2 pessoas ou 4 pessoas, em que o sujeito vai lá e você, ao vivo, transmite e ensina a cozinhar ao mesmo tempo? Olha, pessoal, agora no pacotinho tal, vocês têm, nós vamos abrir tal coisa, nós vamos fazer isso, isso. E aí, no final, todo mundo come junto, né? Se olhando, cada um nas suas casas, mas eu preparei o meu prato para o meu parceiro ou minha parceira, ou para os meus amigos. Tá? O que foi, Rafa? Precisa de ajuda? Não, meu pai vai pegar o note para ele trabalhar, eu estou usando o celular, só isso. Então tá. Bom, vamos tocar a ficha para a gente poder adiantar. Mas ótimo, que bom que vocês já estão pensando para frente. É esse tipo de visão que vocês têm que ter logo ali adiante. Visão da empresa, no caso do Walt Disney, atuar com criatividade, imaginação e muita responsabilidade. Gente, isso aqui está dizendo um bocado de coisa. Está dizendo que nós não estamos vendendo um parque de diversões. Nós estamos vendendo emoção, alegria. E sempre tem que ser criativo, inovar. Porque aquela pessoa tem que ser estimulada a voltar muitas vezes. Porque senão é que nem Gramado. Você foi uma vez, você foi todas, né? A única coisa que muda é o cara que é ator do Papai Noel, porque é sempre a mesma aldeia, a mesma blá blá blá. Daqui a 20 anos você voltar, a mesma mentirada está lá, aquele mesmo calhambeque que faz volta na cidade, aquela mesma rua. Não tem novidade. E a Disney, todo ano que você vai, tem coisa nova. E tem abordagens novas, e brincadeiras novas no parque, que você está numa fila e o cara de trás, na verdade, é um ator, e aí te provoca, e aí vem o Pateta e te puxa, tem um cara que finge que é a estátua do Homem-Aranha e te assusta. Tem sempre uma emoção nova. E significa com muita responsabilidade, não só para com os clientes, mas também para com os funcionários. Lamentavelmente, agora, por causa da crise, essa frase da visão ficou um pouco machucada, porque eles tiveram que demitir 28 mil funcionários da Disney, dos parques da Disney esse ano, porque as pessoas não estão indo mais, né? O parque não está se sustentando. E ainda tem os Netflix da vida, as Amazon Prime da vida, que estão acabando com os estúdios Disney e os estúdios Universal e tudo mais, porque você faz produções mais baratas e aí joga no streaming e as pessoas assistem de casa ou no seu computador ou no seu trabalho, né? Bom, vou dar um exemplo prático, tanto de visão e missão. Era aí que eu queria chegar, tá? Nós estamos falando de um entretenimento noturno. Ali aparece uma foto, que talvez vocês consigam enxergar, que é uma boate, tá? Entretenimento noturno foi um nome diferente. Tá, promover alegria com segurança, qualidade e respeito. Olha lá, qualquer um, da faxineira ao gerente, consegue gravar isso daí. Por quê? Alegria com segurança, qualidade e respeito pode ser não só para mim, que sou funcionário, mas também para todas as pessoas. E que tipo de alegria? Cara, eu posso promover o diabo aqui, até concerto gastronômico eu posso promover aqui dentro, né? Com qualidade e respeito tem que ter sempre. E alegria? Alegria tem milhões de formas de eu promover alegria. Visão, ser a melhor opção de entretenimento para os clientes. Eu não estou me fechando que eu vou ser a melhor boate. Eu estou dizendo que aqui vai ser a melhor forma de entretenimento. Nada impede que eu compre a casa do lado e vire uma casa de shows e tenha artistas e palco apresentando aqui de tempos em tempos. Ou malabaristas, sei lá. Entretenimento. Tranquilos? E é tudo simplesinho, tá vendo? Tudo começa com infinitivo e tudo simplesinho. Nada de frase muito grande. Frase grande é bom para o cara que tem uma consultoria e cobra 50 mil reais do idiota da empresa, que vai lá e paga por aquilo,
E o cara, pô, o cara deve ter tido um trabalho danado para pensar nessa frase. Teve mesmo, porque só atrapalhou a vida de todo mundo, com aquela frase enorme que ninguém consegue decorar. Princípios e valores. Os princípios e valores... Ah, que droga, ficou claro. Princípios e valores, vocês lembram que eu tenho uma birra com a loja do Colombo? Isso eu falo para todos os assuntos, que eu continuo com a birra. É a forma como no dia a dia, se eu tiver algum problema inesperado, de que forma eu devo tratar aquele problema. Ou seja, eu não preciso perguntar ao meu chefe como eu devo tratar. Exemplo, esqueça a loja Colombo. Vocês ganharam um par de sapatos, vocês trabalham de segunda a sexta o dia inteiro e só sobrou o sábado para trocar o par de sapatos lá no shopping. Aí vocês chegam na loja do shopping e aí chega para o lojista, 10h30 da manhã, 11 horas, o shopping acabou de abrir, e o lojista vira para você e diz o seguinte: olha, senhor, não é política da loja trocar mercadorias aos sábados em função do aumento de movimento. Entretanto, como nós estamos com poucos clientes, eu vou atendê-lo. Por favor, vamos ver o que. Qual é o comportamento que a gente mais vê? Ah, senhor, quem foi o vendedor que te vendeu? Ah, não está de folga. E outra coisa, hoje não é dia de troca. Olha ali a plaquinha. Você ganhou aquela porcaria. Você não tinha como saber que aquela loja maldita só troca de segunda a sexta. Mas, senhor, eu não consigo vir de segunda a sexta. Eu moro longe, e tal, e vou comprar... Sinto muito. Esse é o tipo de valor de empresa ruim. Quando eu tenho um valor de empresa sólido, a primeira coisa que você vai tentar resolver é o problema daquele cliente. Até porque se o teu atendimento for bom, tu corres dois riscos. O primeiro, a pessoa gostar tanto que volta uma segunda vez, ou melhor de todos, a pessoa gostar tanto do teu atendimento e gostar das coisas da loja que compra mais um sapato. Ou seja, vai ter vendido aquele, trocou, satisfez a pessoa, você aproveitou e mostrou outras mercadorias e a pessoa levou. E você que não ia ganhar nada de comissão, porque não foi você que vendeu aquele sapato, vai ganhar comissão. Não é show de bola? Isso é ter um valor realmente preocupado com foco no ser humano. Não tem que ficar pedindo ao gerente se eu posso ou se eu não posso trocar. Cara, um sapato foi comprado 2 dias depois, o salto quebrou, não tem que mandar para não sei onde para ver se tem teste de qualidade ou não. Tem que trocar. O que vai acontecer depois? Não é problema do cliente. O problema do cliente é eu ter o problema resolvido. Tranquilos? Aí eu cito a Lojas Colombo, como eles falam que tem excelência no atendimento ao cliente, garantia de desenvolvimento e perpetuidade. A parte do ser humano é a que eu mais gosto. Desenvolvimento, valorização e profissionalismo. Cara, você chega lá numa loja Colombo, pergunta quanto está, sei lá, o freezer, o de 2 portas, frost free. Aí o cara vai dizer, tem uns tal e tal modelos. Pá, custa tanto. Olha, cara, no teu portal eu achei essa mesma coisa por R$200 a menos. Ah, senhor, não posso, eu só posso vender por esse preço. Cara, eu vou comprar no portal. Eu só estou querendo comprar aqui na loja porque eu quero entrega mais rápida. Ah, senhor, não posso. O nosso maior concorrente é o nosso portal. Cadê o respeito pelo profissional que ficou ali em pé o dia inteiro mostrando um monte de coisa, não vendeu nada e vive da comissão para vender? Pior, as lojas agora têm um outro esquema, que você compra na internet e vai buscar na loja. Quanto de comissão o lojista lá da loja te ganhou? 0. Então, não tem respeito pelo ser humano. Teria que ter um outro esquema mostrando que aquele ser humano vai ganhar um percentil qualquer nessa venda que é entregue na loja, porque senão é sacanagem com o cara, né? Quem que vai querer ser vendedor hoje? Ninguém. Imagem de solidez e confiança, pá, a imagem que eu tenho deles é a pior possível. Ah, mas é uma empresa familiar, gaúcha e tal, o dono da Lojas Colombo, que eu já não lembro mais o nome dele, vive dando palestras não sei onde, não sei aonde, não sei aonde. É um senhor já de bastante idade, é um gringo lá da Gringolândia. Cara, esse cara já quebrou a empresa dele 3 vezes pela maneira como ele dirige a empresa dele. Ela só se sustenta porque ele realmente resolveu sair do dia a dia dela, tem um cara de fora que está tentando fazer a loja se erguer. O que deu uma quebrada no cara? A pandemia, que ferrou com todo mundo, né? E eles não têm bala na agulha para aguentar como tem o Magazine Luiza. Bom, aqui, extremamente importante. Então, vocês vão construir para mim a missão, a visão e valores, por favor, até segunda. Nesse meio tempo, se precisarem, a qualquer momento, me mandem e-mail, sinal de fumaça. Ah, por favor, anotem meu telefone, porque em função do comitê de crise, eu tive que criar um zap. Eu faço parte do comitê de crise. Depois que terminar a pandemia, eu tiro o zap, porque eu detesto aquele troço. Mas, por favor, se vocês tiverem urgência, zap.
51 99 342 3382. Se quiserem criar um grupinho de nós e me acrescentar, pode criar, faça o que achar melhor, tá? Meu objetivo é que a gente tenha velocidade no atendimento. Eu continuo acordando de madrugada, quer dizer, eu continuo respondendo meus e-mails de madrugada, não mudei em nada, absolutamente nada. Para desespero dos outros professores que demoram e os alunos vão lá e cobram. Mas o professor Sérgio consegue. É que eu não tenho redes sociais. Eu sei porque os meus colegas vêm falar isso comigo, eles ficam putos da vida comigo. Mas, opa, volta lá. Bom, nós o ano passado falamos sobre o projeto de vocês, a Lara não estava, mas ela ouve agora. Toda vez que a gente vai fazer uma análise de um negócio, e isso serve também para a profissão que vocês estão querendo, eu tenho que fazer uma análise ambiental. Exemplo na vida profissional. Vou pegar o Rafa de vítima. O Rafa quer fazer medicina. Especificamente, ele já nem entrou na faculdade, mas ele já sabe que ele quer ser cirurgião plástico, porque, sei lá, cargas d'água, ele definiu que sim. Mas vamos supor lá que durante a faculdade ele resolva e se sente apaixonado pela radiologia. Bom, o Rafa agora tem que fazer uma análise ambiental. Será que vale a pena ir para a radiologia? Eu me encantei demais. Eu gosto ainda da cirurgia plástica, mas eu estou muito apaixonado pela radiologia. Bom, vamos lá. A inteligência artificial está substituindo os radiologistas na geração de laudos de exames. Por que isso? Porque eu peguei várias interpretações de vários exames diferentes, joguei para dentro de um computador e a inteligência artificial permite que o computador vá aprendendo fazendo aquilo repetidas vezes. E ele consegue analisar milhões de imagens, enquanto um médico radiologista leva, às vezes, 12, 24 horas para analisar uma imagem, comparando com outras muitas, ele faz isso em milionésimos de segundos. Vou precisar de radiologista? Vai ter radiologista no futuro? Vai meia dúzia, porque vai ter um percentual lá que a máquina não vai conseguir interpretar, vai gerar uma dúvida e vai precisar do profissional. Exemplo de Porto Alegre. Santa Casa de Misericórdia, em Porto Alegre, tinha 95 radiologistas. Em fevereiro de 2020. Maio de 2020, ela tem 5 radiologistas. Todo o restante é feito pela inteligência artificial. Não, eu vou fazer contabilidade. Show de bola. Tem que olhar o ambiente. Opa, tá vindo um monte de sistema informatizado, até nesse Brasil varonil, que é uma bagunça, já tem um GUE social, já tem declaração de imposto de renda via sistema, tem tudo via sistema. Será que vai ter emprego para contador ainda? Para aquele contador modelo antigo, acabou. O que vai ter para contador? Consultoria, fazer auditoria em empresa, trabalhar de controller. O controller é o camarada que olha os diversos setores, vê entrada de receita e despesa, vê se não tem furo, vê se não tem roubo. Para esses caras que têm uma visão diferente e conseguem olhar o todo, tem emprego. Para aquele contadorzinho do dia a dia, esquece. Os que estavam aí vão se aposentar e acabou, murchou tudo. Tá? Psicólogo, eu quero fazer psicologia. Será que vai ter emprego para psicólogo? Vai. Daqui mais quanto tempo vai melhorar o mercado para psicólogo? Daqui mais uns 10 anos. Mas por que isso? Porque as pessoas estão cada vez mais individualistas, cada vez elas têm menos contato físico, elas nem mais sabem se paquerar, elas se paqueram pelo Tinder. Aquele olho no olho, aquele frisson do início, acabou. E como elas vão sentir cada vez mais solidão e elas vão viver mais tempo, porque o mundo está ficando mais velho e nascendo menos gente, eu vou precisar cada vez mais de psicólogo. E vai precisar também de um psicólogo chamado psicólogo ambiental, que é aquele que ele vai ensinar as pessoas a mudarem seus hábitos de consumo. Porque ou a gente muda os nossos hábitos de consumo ou o mundo vai se acabar. Então eu tenho que entender que eu não preciso ter 50 calças, eu não preciso ter 200 pares de sapato. E para isso eu vou precisar de ajuda. Alguns conseguem sozinhos e alguns conseguem ajuda de psicólogo ambiental. Análise de desenvolvimento de sistemas. Poxa, eu tenho lido nos últimos 6 meses, e por acaso na última semana de novo, nós temos um gap no Brasil, apesar de toda a crise que nós estamos vivendo de pandemia, de 200 mil profissionais ligados à programação de computador, que façam softwares. Não se forma suficiente e os que se formam já têm emprego no mundo.
muito poucos ficam aqui no Brasil porque o salário de lá é mais atrativo. E aí eu preciso formar mais gente. Poxa, isso é um negócio do mercado. Entende? Eu tenho que começar a olhar para fora. E a empresa é idem. Será que tem espaço para comida natural? Será que as pessoas estão com esse apego ambiental? Acho que nós estamos pegando uma empresa que está entrando no melhor momento possível. Por que isso? Porque com a pandemia, a gente começou a dar valor para coisas certas. Diminuiu a venda de roupa e diminuiu a venda de cosmético. As moças, por exemplo, não usam mais batom, porque ninguém vê máscara, né? O meu medo é se estão escovando o dente, né? Isso é um dado que eu queria saber, se a escova de dente diminuiu a venda também. Batom e cosmético, de modo geral, diminuiu. Roupa diminuiu barbaramente. Porque, cara, eu não saio de casa. Quando sai pouco, eu não preciso ter tanta roupa. E aí, quando eu começo a descobrir que eu não preciso ter tanta roupa, eu descubro que eu não preciso ter mais um monte de outras coisas. E aí, um consumo consciente significa consumo com preocupação ambiental. Então, se eu tiver uma produção de cogumelo preocupada com preservação de todo o ambiente e permito visitação disso, estou com o prato cheio na mão. Certo? Lembre-se outra coisa, lá em Bento, virou um roteiro turístico. Assim como é Gramado, muita gente veio do Nordeste para ir a Bento Garibaldi. Então, ela também está numa localização privilegiada. Opa, isso é interessante. Porque as pessoas vão nacionalmente viajar mais, e internacionalmente vai demorar ainda para voltar o volume de viagens. E aí, se nacionalmente vale, puxa, por que não propagandear a existência da minha empresa, permitindo visitas de turistas para cá, que vão levar seus cogumelos, que vão comer pratos que eu vou preparar aqui para eles conhecerem, que podem me pedir, quando chegarem lá em Fortaleza, que eu vou mandar pelo correio numa embalagem que conserva para que ele possa ter. E existe, por exemplo, em Bento, um camarada que a gente conheceu pequenininho, gente. Eu casei em Bento em 2007. Casei a minha mulher na igreja, tá? A gente já vivia junto, mas casado efetivamente. E aí existia uma casa da ovelha, que era pequenininha, era a casa velha da família, e a gente casou muito perto dali, que a gente casou no Caminho de Pedra. Ele fazia iogurte de ovelha, de queijo de ovelha. Aliás, eu acho aquilo uma droga, mas ele gostava, ele vendia, era um bicho grilo, era um riponga que resolveu fazer aquele negócio. Até que ele se deu conta que o negócio dele mesmo não é queijo de ovelha, é a visitação lá. Ele alugou rebanhos de ovelhas, a gente paga 50 pila para visitar as ovelhinhas durante 2 horas, a gente vê a ovelhinha mamando leite, as crianças dão leite para as ovelhinhas, a gente dá comida para as ovelhas, a gente, na verdade, faz o serviço do dia a dia lá do sítio dele, no lugar dos funcionários. Aí tem 2 ou 3 cachorrinhos, que são aqueles treinados para pastorear as ovelhas, que eles dão ordem, canta, 2 horas, 50 pila cada cara. Vivia assim, ó, lotado. Porque o cara descobriu que o nicho dele, na verdade, não é iogurte. É o terreno onde ele estava, a localização onde ele estava, criando mais uma atração para os pais levarem seus filhos. Entenderam as sacadas? É a mesma coisa. O cara tem um cogumelo, mas o cogumelo vai ser só uma das muitas coisas que ele vai oferecer dentro do espaço dele. Nós atendemos um cliente lá pelo IFRS Reage outro dia, em que ele fazia churrascos para eventos. Veio a pandemia, acabaram os eventos, acabou o churrasco do cara. E aí ele queria saber que outras formas ele podia para sobreviver com o negócio dele. E a gente explicou para ele que só tem uma forma, mudando o negócio dele. E aí, à medida que a gente foi conversando, ele descobriu que uma das coisas que mais chamavam ele para evento é porque, junto com os churrascos, ele oferecia geleinhas e pastas que era para comer junto com as carnes. E que o pessoal amava. O teu negócio, cara, não é carne. O teu negócio são as pastinhas e cremes. Tá, mas e aí? E aí que tu vai fazer o seguinte, tu vai começar a fazer hambúrguer, e os teus hambúrgueres virão acompanhados com 3 molhinhos diferentes. À medida que os teus bolinhos ficarem conhecidos, as pessoas vão começar a te encomendar pote. E aí o teu grande segredo vai ser o pote dos cremes e molhinhos, e os hambúrgueres vão vir como segunda base de faturamento. Aí o cara cresceu o olho desse tamanho, ele, pô, eu nunca tinha pensado nisso. Só estava pensando no hambúrguer. Por que só carne? Carne todo mundo faz, vocês fazem. Se vocês pegarem aí um blend de carnes lá no açougue e botar um pouquinho de gordura e moer, mandar o cara moer junto gordura, pronto, é 75% de carne, 25% de gordura, vocês têm o hambúrguer gourmet. Qualquer um faz. Agora, os segredos dos cremezinhos dele, só ele tem. E aí a gente tem que começar a enxergar para frente, ok?
toda empresa e nós mesmos vivemos dentro de vários problemas diferentes, o ambiente interno e o ambiente externo, tá? Dentro do nosso ambiente interno, nós temos algumas coisas extremamente importantes. Por exemplo, estamos todos estudando essas APNPs. Para isso, eu preciso ter uma internet decente, eu preciso ter equipamento, eu preciso ter silêncio. Eu tenho um aluno meu que estuda na cozinha, com todo mundo comendo junto, porque é o único espaço da casa que a internet pega melhor. Eu sei disso porque fiz uma pesquisa no início do ano com os alunos que entraram no primeiro ano e descobri que primeiro e terceiro eu fiz, tá? É um projeto de ensino que eu estou envolvido. Muitos sequer têm um computador, alguns sequer têm celular. Puxa, como é que eu vou fazer para a estrutura da minha casa funcionar, para que eu consiga estudar, para que as pessoas não me atrapalhem, para que a minha avó não venha e me cutuque aqui, meu filho, enquanto eu estou lá estudando e falando com a professora. Como criar essas coisas? Numa empresa, a mesma coisa. Eu preciso criar as estruturas para que o meu negócio comece a funcionar. Eu preciso me preocupar com o setor de compras. Se eu comprar mal, eu vou vender caro. Se eu vender caro, eu vou perder cliente. Eu tenho que me preocupar em não misturar o bolso do negócio com o bolso do dono do negócio. Pegamos uma senhora da confeitaria. Aonde que a senhora faz os seus doces? Aqui de Voti. Eu faço na minha garagem. E a pergunta que eu fiz para ela deixou muito assustada. E a senhora bota o valor do aluguel da sua garagem? Mas é minha. Minha senhora, o seu negócio não vai ficar pequenininho para sempre. Vai chegar um dia que esse seu negócio vai ter que ir para uma loja maior. Estamos pensando nisso, inclusive. Esse negócio é seu ou vai ser alugado? Vai ser alugado. A senhora não vai ter um custo maior? Vai. Então, hoje a senhora pratica um preço que a senhora está conseguindo vender bem. Quando a senhora sair daí para um negócio maior, o seu preço vai ter que aumentar. Se a senhora já estivesse colocando um pequeno aluguel que a senhora pagaria, do negócio pagaria para a senhora, ou seja, tira R$400 do bolso da empresa, paga para o dono do negócio, a senhora, na hora de fazer o preço, a senhora ia computar esses 400. Se a senhora fosse para um lugar maior, a senhora simplesmente aumentaria de um aluguel de 400 para 800. Vamos chutar aqui. E o seu preço não ia ser de 0 para 800, ia ser de 400 para 800. Ia ter um pequeno aumento. E não um grande aumento, a senhora não ia perder freguês. Então, essas são coisas que no dia a dia a gente tem que se mancar. Se a gente está pagando o custo daquele local lá, onde a gente está no nosso negócio, mesmo sendo nosso. Extremamente importante todo o restante, em termos de fornecedores. Nem todo negócio dá certo em qualquer lugar, porque pode ser que eu não tenha fornecedor que me entregue a matéria-prima que eu preciso. No caso deles, tranquilo, porque eles são os próprios produtores. Extremamente importante a concorrência. No caso deles, ali, pequena. Mas eles têm um problema maior, que é o fato dos clientes não os conhecerem. É o caso do Instituto Federal. Os nossos clientes não sabem que a gente existe. E, finalmente, dependendo do negócio, se eu tenho um restaurante, qual é a mão de obra mais importante? Quem me ajuda? Num restaurante, quem é a pessoa mais importante? Dono, cozinheiro, garçom. Vamos lá, facilitando a vida de vocês. Então a pessoa no cozinheiro, senhor. É sempre o cozinheiro, porque ele é o tempero da casa. Se o meu negócio estiver fazendo sucesso, qual é a grande preocupação que eu tenho que ter? Daquele cozinheiro não querer virar um concorrente. Como é que eu faço isso? Cara, dá 5% do negócio para ele. Torna ele sócio. Ele acaba com o vínculo trabalhista, ele vai ganhar mais todo mês, e ainda quando tivermos lucro, ele vai ganhar um percentual do lucro. Mas ele não vai ter apostadoria. Daquele percentual que ele vai ganhar mais, ele vai ter que descontar lá a apostadoria para ele e pagar como autônomo. Ok. Mas ele é dono, ele não vai querer me abandonar porque ele é dono. E também não vai querer me roubar porque o lucro no final ele vai estar se roubando. Entende? Então, se a alma do negócio é o cozinheiro, cara, não posso perder o cozinheiro. Não, o meu negócio é um botequim. Qual é a coisa mais importante do botequim? Botequim de pé sujo mesmo, bebum. Cachaça, salgadinho. É o ponto. É o ponto. Botequim é bar? Aquele onde os bebuns vão lá e enchem a cara, onde os goianos que são chifrados pelas suas esposas se encontram e formam uma dupla sertaneja. Lá. Se eu tenho um boteco, um botequim, a coisa mais importante que eu tenho é a localização. O ideal é que eu fique na frente de parada de ônibus. Por quê? Porque eu preciso de pequenas vendas o tempo todo. Eu preciso de um local que tenha muito pedestre, porque o cara deu vontade de tomar um refri, tem ali, tem vontade de tomar uma água, tem ali, quer tomar um martelinho, tem ali. E o Salgadinho Jesus te chama, né? Aquele
salgadinho engordurado, aquele ovo roxo, aquela carne assada feita no domingo, que até outro domingo continua lá te esperando, e aí você faz sanduíche. Então, são pequenas coisas que eu tenho que me preocupar. Dependendo do meu negócio, mão de obra pode fazer toda a diferença. Dependendo do meu negócio, a mão de obra pode não fazer diferença nenhuma. Tá? Um cabeleireiro, por exemplo, extremamente importante que a dona do cabeleireiro saiba fazer cabelo e que ela seja a principal. Porque se tiver um cabeleireiro como principal e ele não for sócio, grande chance desse camarada montar uma freguesia e ir para outro e levar todo mundo junto. Quantas vezes eu já vi isso acontecer? Tá? Mas é meu amigo, ele era meu cabeleireiro. E aí eu tinha dinheiro, montei o salãozinho, e aí chamei, ele adorou a ideia. Aí a amiga montou aquele negócio todo, viu, cresceu o olho, Oi, tá errado? Não. Se a pessoa está ganhando dinheiro às minhas custas e não lembra que eu tenho que ganhar mais do que os demais, ela não me quer. Né? O que a minha amiga devia ter me feito? Me oferecido sociedade ou aumentado os meus ganhos, que não compensasse eu querer virar patrão. Justo? Vocês não têm ideia da quantidade de amigo meu que mudou de negócio. Eu tenho... Agora já não tenho muitos, porque lamentavelmente vários faleceram, mas tinha muitos amigos homossexuais por causa da Varig, e à medida que eles foram perdendo um emprego, vários montaram salão, aqueles que não tinham conhecimento do negócio quebraram. Quebraram porque eles dependiam de amigos que tinham, e esses amigos cresceram o olho, e eles foram burros e não ofereceram a sociedade. Mas um monte. Algumas variáveis ambientais que a gente tem que ficar de olho. Obviamente não vou falar esse troço todo, mas extremamente importante. Tamanho do mercado. Será que esse negócio que eu tenho, tem muita gente querendo comprar? Vocês já me falaram lá que no relatório está mostrando que existe potencial, né? Se comparado com a Alemanha, não sei mais aonde, ainda há uma possibilidade de consumo muito grande. Idem ocorre com vinho. Por que as pessoas não compram cogumelo como deveriam? Bom, primeiro, porque não sabem o que fazer com aquilo. Eles veem aquilo lá, a embalagem, hoje tá caro, até no Zafra, tá 17 pila, um cogumelo mais simplesinho. Mas, cara, aquilo rende uma barbaridade. E aí eu faço risoto aqui em casa, que dá tranquilamente com uma cestinha de 16 reais, eu consigo fazer 8 pessoas comerem o risoto. Não precisa mais do que aquela caixinha. Tenta comer risoto aí no restaurante para ver quanto custa o prato. Muito mais. 60 pila mais... quer dizer, custava, né? Agora eu já não sei mais quanto custa nada. A minha visão de cogumelo é que as pessoas têm como se fosse, tomate, alface, que tu vai comer a bangu, mas, a minha ideia de cogumelo é como, o substituto da carne, sabe? Tu não come 15 quilos de carne por dia. E muito mais saudável. Eu acho que só por ser cogumelo, só por ser um vegetal, as pessoas acham que tem que ser, um tomate, uma cenoura, que tu tá toda hora ali comendo, mas não, é um substituto para carne, para ser tua fonte proteica, tu fazer com omelete, comer com arroz, algo assim, sabe? E dá para fazer excelentes pastinhas, Rafa, para servir para os amigos, sabe? E você botar nas torradinhas, você faz caponatas diversas, até com cogumelo. Só que, cara, eles não fazem porque não sabem fazer. E é por isso que eu, enquanto negociante e produtor disso, tenho que começar a mostrar as várias possibilidades. Chocolate aqui no Brasil vende muito, porque na década de 70, o governo federal lançou uma campanha, Chocolate é Vida, coma chocolate. Sabe por quê? Porque fomos exportar chocolate para a Europa e a Europa disse que estava contaminado. Mandaram de volta. Encalhou, como o governo não queria que as indústrias quebrassem, começou a botar propaganda que chocolate era vida. Então nós comemos chocolate contaminado. Para nós não tem problema, não. Nós temos sangue de bugre, nada acontece com a gente. Bom, segmentação de mercado, tamanho de mercado. Segmentação de mercado significa para que nichos a gente vai vender. Cogumelo, na minha visão, neste momento, é classe média alta e alta. Tá? Dá para baratear mais? Sim. Dependendo do tipo de cogumelo que eles vão trabalhar lá, existem variedades de cogumelo mais baratos. Claro que eu só vou ganhar um preço mais barato se eu tiver escala de produção. Se eu tiver um custo alto demais para produzir, é por isso que eles precisam crescer. Se eu, na mesma área, conseguir produzir muito mais do que eu produzia antes, porque aquilo se produz sozinho, tá, gente? Não sei se vocês já foram numa plantação de cogumelo, você não precisa intervir muito, você precisa ter determinadas condições ambientais numa barraquinha que o bicho se vira sozinho.
É condições, basicamente, tu precisa ter higiene naquilo lá, limpeza. O que estava dizendo no documento é que o solo, eles têm 2 tipos de cogumelo lá que eles plantam, e eu acho que eles estão tentando implementar mais um, mas Isso. que o solo, ele estava dizendo que é perfeito, que tipo, as únicas implicâncias que tu teria é ter cuidado, porque outros fungos que tu não tem desejo se desenvolvem ali, daí é tipo o único cuidado que tu teria que ter na produção, porque tipo, basicamente tu toca e deixa. Eles que lutem. É higiene, basicamente é higiene. Eu visitei criações de cogumelos em Mogi das Cruzes, que é o maior produtor de cogumelos do Brasil. Uhum. E fiquei encantado. E agora, quem produz lá, em Mogi das Cruzes, são japoneses. E são os porcos. Se você olha as casas dos produtores lá, é um lixo, um nojo. Não dá vontade nem de entrar lá dentro. E as casinhas onde criavam os cogumelos eram hiper limpas, porque ali que eles tiravam dinheiro. Agora, imagina aqui que o gaúcho já tem o hábito da limpeza por si só, né? É cultural. Você vai numa casa mais humilde que tiver aqui no sul, você vê que é limpa. O fungo, ele é um como é que é? Bioindicador, ele só nasce em ambiente puro, por isso que, tipo, tu sempre encontra em florestas ou lugares com bastante ar, porque, tipo, ele é um bioindicador de que não tem poluição, então acho que, tipo, a limpeza é 99% da produção. Isso aí. Isso aí. Dia 17, a professora Tatiane, lá do Campus Bento, que foi quem conseguiu o contato para a gente, vai lá. Junto com ela vai a professora Annelise, que é do Campus Farroupilha, e vai a professora Luísa, que vai nos oferecer suporte para o nosso projeto aqui, que ela dá de alimentos lá do Campus Bento. Essa eu não conheço, tá? As outras duas eu conheço. E eu operei o joelho na quarta-feira passada, botei prótese no meu joelho esquerdo, eu não estava mais conseguindo andar nem dar aula em pé, estava complicado. E depois, daqui a 3 meses, vou botar no joelho direito. Se eu, por acaso, conseguir dirigir, eu também vou lá. Mas, de qualquer jeito, a Tati se comprometeu a filmar lá para a gente as coisas todas, para que vocês tenham acesso a tudo que eles vão falar lá, tá? E também vamos tentar fazer com que o principal dono do negócio possa ter um encontro mensal com vocês todos, para vocês matarem possíveis dúvidas e questioná-lo, para poder sair um plano de negócio legal para eles e para que vocês possam desenvolver um plano de negócio com mais tranquilidade. E aí, obviamente, esses encontros serão no horário que ele puder, porque eles lá têm problema de internet. É um lugar bom para morar, é ruim o sinal de internet, é ruim o sinal de celular. E aí ele tem que vir para a cidade para poder fazer esses encontros. Tá? Então, por isso tem que ser no horário dele. Tá? Outra coisa extremamente importante em termos de variedade ambiental é lealdade do comprador. E aí vem de novo o que nós falávamos logo no início, da importância da gente criar um vínculo com esses nossos possíveis consumidores. Como é que eu crio o vínculo? Permitindo que eles visitem. Tá? Aí as coisas andam. Economia de escala, eu vou falar lá mais adiante, mas economia de escala foi justamente o que eu falei aqui. Significa que numa mesma estrutura física, em vez de eu produzir 10, eu produzir 100, eu vou ter um custo por estrutura infinitamente menor. Por unidade produzida infinitamente menor. Isso pode me permitir ou eu repassar para o cliente ou ter maior lucro no meu negócio. Quando é que vale a pena eu repassar para o cliente? Quando tem gente demais vendendo a mesma coisa. Ou quando eu sou um novo entrante, eu sou uma marca desconhecida que quero entrar no mercado e eu entro com um custo menor, entro com um preço final menor, para que as pessoas que não me conhecem passem a comprar de mim e se fidelizem à minha marca. Tá? Isso é extremamente importante porque cria uma barreira de entrada para futuros concorrentes, porque como o solo é bom ali, é bom em outros lugares da mesma região, nada impede que um outro gringo cresça o olho e fale, opa, dá? Então eu vou fazer meu negocinho de cogumelo aqui. Quando eu faço um negócio bem azeitadinho, bonitinho desde o começo, e não tenho desperdício nos meus custos, e não gasto os meus recursos à toa, eu consigo chegar num preço final melhor do que os meus concorrentes, que às vezes colocam dinheiro demais, não se preocupam com a economia do investimento, não se preocupam como deveriam se preocupar com o investimento que está sendo feito, a ponto daquilo ficar muito caro e eu repassar aquilo, porque eu quero retorno, né? Eu repassar aquilo para o preço final. Então, quanto mais regrado for a minha implementação do meu negócio, quanto mais cuidado eu tiver, menor a chance de eu ter desperdício de dinheiro e de ter que repassar para o custo final. Aí eu fico hiper competitivo sempre. Tá? Bom, isso aqui
para vocês. Bom. Então, a gente faz 3 análises diferentes, que é o ambiente interno, o ambiente consumidor e o ambiente externo. Vamos ver cada uma, tá? Dentro do ambiente interno, a gente tem que ver quais são os objetivos, aonde a gente quer chegar, quanto a gente tem de grana, se a gente tem gente suficiente para envolver com aquilo, se a gente tem, no nosso caso, aí terra. No caso, por exemplo, de uma hamburgueria em casa, tá? Eu tenho uma chapa, eu tenho quem entregue, eu tenho um bom fornecedor de pão. Qual é a distância minha para o meu público consumidor? É muito grande a ponto da ida do motoqueiro não compensar o custo? Tudo tem que me preocupar. Se eu estou em Porto Alegre, por exemplo, e estou na Zona Sul, como é que eu vou fazer para vender para a Zona Norte a minha mercadoria? Será que compensa eu vender para a Zona Norte ou eu devo ficar restrito para a Zona Sul? E se eu fico restrito para a Zona Sul, que tipo de freguês tem na Zona Sul que vai querer comprar de fato a minha mercadoria? Aí em Canoas, nós temos um problema. Se chama BR-116. Ela divide Canoas em 2 pedaços. Dependendo da hora, para passar de um lado para o outro, eu perco tempo demais. Se eu vendo hambúrguer e peço para o motoqueiro ir, por mais arrojado que seja o motoqueiro, ele vai ter que ter alguns cuidados. E existe um trânsito mais lento nos horários de rush, que é justamente quando as pessoas mais querem hambúrguer. Tá, e aí? Será que vale a pena eu vender para Matias Velho se eu estou no bairro Niterói? Entende? São pequenos detalhes que vão fazer toda a diferença em termos de ambiente externo, ambiente interno. Outra coisa importante para que a gente não perca o tesão pelo nosso negócio em termos de meta, de objetivos, em termos de mercado, ele vai compensar todo o meu esforço? Será que eu não vou trabalhar demais para ter pouco retorno? Será que eu não vou desanimar porque eu vou perder minhas horas de folga, meus finais de semana com a família e tal, para um dinheiro que não está entrando no volume? Será que não seria melhor eu trabalhar para os outros em vez de trabalhar para mim mesmo, fazendo a mesma coisa, mas trabalhando para os outros, sabendo que eu vou ter férias, folga e todo o restante, que eu vou poder ficar doente, porque se eu sou dono do negócio, eu não posso ficar doente. Eu tenho que trabalhar sempre. Qual é o volume de vendas que eu preciso ter? O que eu quero de margem de lucro? O que vai me encantar em termos de recebimento? Eu estava num emprego que eu ganhava 10 mil, mas para ser meu próprio patrão, eu topo ganhar 2 mil. Duvido. Porque o camarada se acostuma com um padrão de vida e aí você descobre que você tem outros tipos de patrão nessa nova relação. Quais são os teus novos tipos de patrão? Os teus clientes. Não, então eu vou ser diferente, eu vou ser um franqueado. Franqueado já vem com o modelo de negócio prontinho, eu não preciso pensar, eles me ensinam tudo, me ajudam a achar o ponto. O teu novo patrão se chama franqueador. Ele vai determinar tudo que você faz, você não pode fazer nada diferente do que aquilo. Então eu tenho que cuidar o tempo todo se aquilo que eu estou querendo para mim e para o meu negócio tem a ver com o meu perfil de pessoa e se aquele negócio que eu tanto quero tem chance de melhorar o desempenho ou se ele vai ficar estagnado. Não é simples isso que eu estou fazendo. E é por isso que não dá para fazer sozinho. Porque às vezes a gente se encanta tanto por alguma coisa, e quer tanto aquilo, quer tanto ser só patrão da gente mesmo, que a gente se esquece de todos os outros defeitos. É por isso que vocês têm que debater muito entre vocês, do tipo, para aí um bocadinho, eu não gosto de cogumelo. Olha que coisa feia. Aquilo vem com terra. Sabe? Vocês têm que fazer a cara feia, vocês têm que fazer advogado do diabo uns dos outros. Tá? Que nojo. Né? Se vocês pensarem, ninguém come camarão, se fosse saber como é que é o camarão na verdade. O camarão é o lixeiro do mar. Tudo de podre que tem está dentro dele. Né? E camarão vale uma nota. Tem camarão aí a 60 e poucos reais o quilo hoje. Ou seja, a gente come esgoto. Lesma, escargot. Nós temos alguns modelos de análise de ambiente interno que eu vou passar mais para frente, que é para a gente ganhar tempo, tá? E eu fiz isso mais lá para frente, mais mastigado, tá? Em termos de ambiente do consumidor, essa para mim é a parte mais importante para vocês. Quais são os nossos atuais consumidores e quais não são os nossos potenciais? Essa é a segunda lição de vocês. Depois de fazermos a missão, visão e valores, vocês têm que descobrir quem são os atuais e quem poderão ser os próximos. Para isso, eu ofereço para vocês um modelo 5W.
5W em inglês é dos Ws, né? When, why, who, tá? Aqui, vamos lá. Quem? Who. Quem são os nossos consumidores atuais e potenciais? Quais são as características demográficas e psicográficas desses consumidores? Quem realmente compra o nosso produto? São crianças ou são adultos? Ou é a esposa? Ou é o marido? Até carro, quando eles produzem, pessoal, ele é pensado para o tipo de perfil que vai comprar. Por exemplo, mulher gosta de carro com porta-objeto. Se eu quero fazer um carro para o perfil feminino, eu tenho que ter 50 milhões de lugarzinhos para enfiar coisa lá dentro. O homem gosta de velocidade, porque ele quer se sentir o tal, o posudo, que ele não tem embaixo, ele quer compensar com o lado de fora. E aí eu tenho que fazer um carro com linhas mais design, que corra muito, e aí faz o Veloster, aquele lixo lá. Eu tenho que pensar quem são os nossos consumidores, sob pena de eu não conseguir vender. Cogumelos. Os nossos consumidores, na minha opinião, são classe B+, e A. Se eu conseguir produzir um cogumelo que consiga baratear o custo dele de produção, e eu possa vender também para a classe B, a classe média, fantástico. Porque essa classe B, se ela consumir grande quantidade desse nosso cogumelo mais barato, esse cogumelo mais barato vai pagar as nossas contas do dia a dia. Eu até não vou ter grandes lucros ali, mas eu já sei que luz, água, folha de salário, impostos vão estar pago ali. É o que as vinícolas fazem com os vinhos vagabundos. A lucratividade que eles têm por garrafa é pequena, por isso que o vinho é barato. Mas como eu vendo em muita quantidade, porque muita gente bebe vinho vagabundo, aquele Santas Ana, Santa Clara, nada tem de santa, são todas umas devassas, tá? Aquilo faz um mal desgraçado. Se eu consigo vender grande quantidade daquele tipo de vinho, todas as vinícolas têm, das boas às ruins, todas têm uma linha de vinhos mais humildes, que são as que se pagam as contas. E eu tenho maior margem de lucro nos outros que são 50, 60, 80, 90 reais. Mas eu não vendo em grande quantidade. Só que toda vez que eu vendo uma, eu ganho muito dinheiro. Tá? E no dia a dia, são as vagabundas que me sustentam. Me perdoem a expressão, mas é assim que funciona. Tá? Quais são os principais influenciadores? Imagina se o nosso negócio evoluir lá do cogumelo, não seria o caso de contratar um influencer, um digital influencer ligado à parte de gastronomia, para um dia trabalhar com o nosso cogumelo e botar isso lá no YouTube da vida? Né? Por que não transformar um de nós em youtuber, um digital influencer? Viu? Já temos o Rafael, cirurgião plástico e digital influencer. Quem é que vai bancar aquela compra? Isso aqui é extremamente importante, principalmente para quando você está vendendo para criança, em que o produto é ligado à criança, mas quem paga é a mãe ou o pai. Então, quem deseja e enche o saco para o consumo é a A, mas quem paga é B. Tá? No nosso caso do cogumelo, nós não temos tanto esse problema, né? Que geralmente quem consome é o próprio que paga. Quem vão ser os grandes usuários? Puxa, como grandes usuários? No nosso caso lá, restaurantes, bares, pubs, tá? Mas agora esses caras estão fechados, mas não vão ficar fechados para sempre. Hotéis, será que eles sabem trabalhar com esse produto? Será que eu não ensino esses caras a trabalhar com esse produto? Porque quanto mais eles venderem, mais eu vou produzir e mais eu vou ganhar, né? Posso dar curso para esse cara? Devo dar curso para esses caras. Essa é a base da Toyota. A Toyota monta, ela não produz as coisas. O que ela fez? Ela botou engenheiros dela dentro das firmas fornecedoras de peças para ensiná-los a produzir melhor e mais barato. No momento que ele produz melhor e mais barato, ele me vende melhor e mais barato. Meus carros não quebram, não tem recall toda hora. Então, eu parece que eu estou gastando dinheiro, mas eu estou investindo para ganhar mais dinheiro na frente. Tá, e o que os consumidores fazem? E as nossas embalagens? Qual é a utilização final? Então, uma das coisas que eu vou falar para vocês no próximo encontro é sobre folha de bananeira. A folha de bananeira é uma embalagem natural, que as pessoas não usam, elas usam aqueles plásticos e isopores. Se eu estou querendo ter o apelo natural e eu tiver bananeiras lá no entorno, cara, folha bananeira levemente aquecida no fogo, ela dobra e faz uma embalagem linda, né? Nada que você não possa fazer um laço legal e botar. Quanto menos plástico e isopor eu utilizar, melhor. Outra coisa, o que impede de eu vender a granel aqui e o cliente trazer a sua própria embalagem? Fala, Rafa. Não, eu achei muito interessante essa parte desde a embalagem, por causa que é exatamente essa imagem que eu pensei da empresa de cogumelo voltada para
pro ambiente e tudo mais, por causa que, tipo, são pequenos diferenciais que as pessoas vão olhar, tipo, a pessoa vai ver a embalagem tipo, de bananeira, que é biodegradável e tudo mais. Já é um atrativo visual, já é, tipo, já cumpre com os ideais da empresa, que é de ser sustentável, de pensar na natureza, e, tipo, eu acho muito legal. Eu achei muito legal, tipo, particularmente. Rafael, agora vamos pegar essa tua mesma ideia e ir um pouco mais para frente. Tá. Será que nós não temos tribos indígenas naquela região que possam produzir cestas de palha para as nossas cogumelos? Isso faz com que eu tenha uma responsabilidade social e ambiental, porque eu vou produzir renda para aquela comunidade, evitando que eles tenham que se prostituir ou beber cachaça ou vender drogas para se sustentar. Vou gerar renda para aquela comunidade e eu faço propaganda disso, né, mostrando que E aquela ainda vai inserir um pouco da cultura daquela comunidade, né, no nosso dia a dia, que também já... Tanto que nossa redação que a gente teve que fazer para essa semana foi justamente sobre isso, cultura indígena e negra no Brasil. E um dos principais tópicos foi essa barreira de conhecimento da cultura indígena e o que isso gera como preconceito. Então, nossa, dá para ir para vários lados nessa simples empresa de cogumelo. Achei muito, sei lá, perfeito. Então, que bom que vocês estão com essa cabecinha, fico bem feliz. Bom, aqui já... Assim, eventos promocionais, será que vão fazer diferença para o nosso produto? Olha, na minha opinião, eu acho que vai fazer toda a diferença do mundo. No momento que eu começar a promover e usar as redes sociais para isso, fazendo pequenos eventos filmados e jogando no YouTube da vida, aprenda a fazer. E aí o cozinheiro bem... Tem que ser algum cozinheiro ou cozinheira que faça um vídeo alegre, do tipo batendo faca na chapa, jogando faca para cima, sabe? Brincando, sendo alegrão, contando piada e tornar algo agradável e pimba, posta lá no YouTube. Aí pede para os amigos curtirem, e aí os amigos compartilham, e quando vê, isso explode. Gente, assim, ó, isso faz... Fala, Rafa. Esse negócio, assim, do Alegre, eu acho que é muito mais, porque, tipo, se tu for lá passar um passo a passo de receita, é todo sério, ninguém vai querer olhar, porque então é só pesquisar no Google, entendeu? Mas esse negócio de fazer com que seja algo cotidiano, algo, tipo, despojado e tudo mais, na minha visão, tem, tipo, um apelo muito maior, sabe? As pessoas vão procurar consumir pelo vídeo, às vezes, nem pelo fato do cogumelo, e daí vai ser, tipo, tu vai acabar pegando a receita de cogumelo por osmose, porque tu só foi olhar porque achou divertido. É isso aí. Isso aí. Pô, isso deve ficar bom, né? E aí você bota alguém comendo com aquela cara de né? De Ana Maria Brega, uau, uau, né? Bom, outra coisa extremamente importante quais são as características que levam um consumidor a querer comprar aquele tipo de produto nosso? É o fato de ter um apelo ambiental, é o fato de eu ter uma linha de produtos diferenciados, dependendo do produto, e aí eu fujo dos cogumelos agora, a facilidade de acesso ao crédito, o que atrai as pessoas a comprar aquilo? Então, na minha opinião, e por favor, é só minha opinião, não tem nenhum estudo científico nisso, é baseado no que eu leio, acho que o apelo ambiental de sustentabilidade vai ser o grande ganho desses caras, né? Isso se a gente conseguir mostrar para o público que tem isso, né? Que isso não é só no discurso, não é igual o Bombril ou a sacolinha do Zafra que está lá, green bag, mas de green não tem nada. Aquilo lá leva 500 anos igual para diluir na natureza. Aquilo é propaganda enganosa, descarada, sem vergonha, tá? Não é, aquilo lá não é feito de palha, de cana, de açúcar, etc. É mentira. O Bombril, que também vinha, a esponja ecológica, esponja ecológica que eles chamavam, degrada 400 anos depois. Onde que tem ecológico nisso? Nossos tataranetos vão ver o Bombril que a gente usou nos dias de hoje. E aí, e os nossos clientes estão dispostos? O tipo de cliente que eu vou trabalhar é aquele disposto a vir ter um relacionamento comigo? Já pensou? Se eu abro as portas do meu estabelecimento para eventos, e aí, por exemplo, sextas e sábados, vai ter curso de vinho e de cogumelos, criando um vínculo com aquela pessoa que viaja lá do Nordeste, do Norte, que nunca comeu aquilo na vida, que vai ter um ambiente legal diferente para poder degustar e, ao mesmo tempo, aprender a cozinhar. Por que não fazer turmas de 12, 15 casais
ou seja, duas pessoas. Quando eu digo casais, não necessariamente homem e mulher, tá? Eu já participei de muito curso de vinho, que a gente ia para lá cozinhar e, ao mesmo tempo, aprender a beber vinho, que tu tinha lá casais de rapazes, casais de moças, casais convencionais e, às vezes, amigos que gostavam muito daquilo e as esposas não tinham saco, ou as esposas. Aliás, as esposas geralmente matam os homens. As mulheres têm um nariz melhor do que os homens para vinhos, porque como elas estão acostumadas com perfumes, elas adivinhavam todas as uvas. A gente que bebia não adivinhava nada, elas adivinhavam tudo. Eu ficava puto da vida. Não, puto da vida é feio. Politicamente correto é possesso da fisionomia. Bom, vamos lá. Por que alguns consumidores em potencial não compram os nossos produtos? Será que eles não sabem que a gente existe? O que os nossos concorrentes têm que nós não temos? Qual é a possibilidade que eu tenho de converter aquele consumidor que hoje não compra de mim em um consumidor que venha comprar? Tranquilos? E aí, finalmente, o ambiente externo, que eu vou deixar para o nosso próximo encontro, porque isso fica cansativo. Tá bom desse jeito? Estão conseguindo aproveitar? Tá. Se vocês puderem... Aliás, não, eu vou fazer uma pergunta diferente. Vocês têm algum horário porque até segunda vocês vão estar trabalhando na missão, visão, etc. e tal. Vocês têm algum horário de terça para frente que seja fora das aulas de vocês para a gente fazer esse segundo encontro antes de quinta? Ou mesmo na segunda de tarde, sei lá, se vocês estão disponíveis. Eu posso qualquer horário, senhor. E vocês, pessoal? Eu também. Só tem que ver se tem as aulas síncronas. Eu só não posso nas quartas, porque quarta eu tô trabalhando. Tá, então, que tal segunda-feira que vem, que é feriado? Pode ser. Pode ter? Pode ser. Que horário é bom para vocês? De 1h30 às 3? Pode ser. Pode ser. Então, fazemos segunda-feira de 1h30 às 3, que a gente já mata essa segunda etapa, porque aí vocês vão ganhar mais tempo para fazer as outras coisas todas. Tá. Tá bom? Então, joia, aí a gente não precisa se preocupar. Porque aí, quando chegar na segunda, a gente, se precisar esticar um pouquinho, a gente estica, a gente já vê o que vocês fizeram de missão, visão, e aí fecha o de acordo, né? Fale para a Mari também que a gente vai fazer, porque na segunda eu imagino que ela não trabalhe, né? E vai ser a parte mais importante, eu diria, justamente o segundo encontro, que é quando eu trato das estratégias, e aí eu dou para vocês possibilidades diferentes de pensar o negócio, para a gente fazer um plano de negócio legal. Pode ser? Pode ser, senhor. O mesmo link, então, tá? Eu preciso mandar e-mail para vocês ou vocês vão lembrar? A gente lembra. Bota no grupo. Porque as minhas turmas atuais, cara, todo dia eu tenho que mandar e-mail. Hoje a gente tem aula. Então, segunda a gente se vê. Gente, obrigado demais. Gostaram desse jeito ou tá muito chato? Sim, não, muito bom, senhor. Bem de boa, senhor. Bem Tá tranquilo. bem tranquilo. Valeu. Beijo no Beijo, resto da senhor. turma, Até tá? segunda. Se Deus quiser. Tchau, Valeu, tchau. senhor. Beijo, Tchau, queridos.